coisas mentais, qualidades vitais, isso muda a equação do comportamento. Próxima encarnação, uso minhas leis modificadas. Leis do comportamento coletivo, pertence a toda a humanidade no nível materiais. O genoma é o software. Nossa, eu nem sei onde é que eu estava quando eu escrevi isso. O mundo lá fora é probabilidade, princípio do observador. A forma como você observa o objeto colapsa a realidade. Muito bom. Então, esses cadernos aqui, eu tenho... Nossa, eu lembro quando eu ia na livraria toda semana comprar esses canetões de cera. Conhece esses aqui? Eles são de cera, ó. Toda semana comprando os canetões de cera e caderno novo. Toda semana. E aí eu lembro da papelaria perguntar o que eu tanto fazia com um caderno, que toda semana eu comprava um caderno novo. E eu escrevi um caderno inteiro toda semana. Ó, desde documentário, você é a cocriação da sua realidade. Deve ser um documentário que eu estudei, porque tem um minuto do conteúdo. Olha. E eu precisava continuar estudando, eu não sabia que isso se chamava frequência nem de cocriação. Então, eu tinha um estudo na minha mão, mas eu não sabia como empacotar isso. Power, ele é 100% a minha experiência como aluna, como treinanda, como terapeuta. E o Holo, eu já tenho experiência como treinanda de outros mestres. No Power eu não tinha. O Power, ele é totalmente a minha experiência dos meus estudos. O exemplo do meu paciente, do meu cliente. O Holo, eu já me especializei, então eu consegui fazer cursos, então eu já trazia novidades que não passaram pela minha experiência. Tudo que passou pela minha experiência era Power Mind, porque era só o que eu sabia ensinar. Eu só sabia ensinar aquilo que eu havia estudado ali, aprendido nos livros, nesses 1000 livros, no meu conhecimento de consultório e aqueles cursos que eu era formada. Então, era esse conhecimento de frequência, de energia, só que eu não sabia dar nome para isso. Eu lembro que eu precisava fazer o Power Mind para pagar 6 meses de aluguel atrasado que eu tinha. Porque eu já tinha prosperidade, eu já sabia muito sobre isso, mas eu tinha 700 mil reais em dívidas. Então, quando que realmente foi prosperidade? 3 anos depois, porque eu passei durante todo esse tempo pagando e honrando centavo por centavo de tudo. Tudo, todas as minhas contas, todas, não existe, eu acho que 2 anos eu demorei, né? Então, o que aconteceu? Eu começo a pagar desde os primeiros centavos que entram e depois, quando eu entendi toda a criação da realidade, eu entendi o estudo sobre frequência vibracional, que era este o nome. Eu não conhecia ninguém que ensinava sobre isso. Se alguém ensinava, eu não acessava no meu campo. Lá em 2014, tanto que aquilo que eu estudava sobre frequência vibracional era traduzido. E eu não era fluente. Então, o que eu fazia? Eu pegava um texto, não existia a forma de traduzir hoje, o Google Tradutor eram tantos caracteres, eu pegava um texto em inglês, colocava no Google Tradutor, o Google traduzia, eu jogava para o Word. Demorava 2 dias para traduzir um conteúdo de um blog. Era assim que eu estudava. Pegava mais um pedacinho, jogava para o Google Tradutor, jogava para o Word e ia montando. Ia montando o conteúdo. Então, mesmo diante dessa dificuldade, era assim que eu estudava. Porque eu não era fluente e eu precisava traduzir tudo aquilo que eu ia estudando. Tudo sobre frequência que eu fui estudando, de energia, ressonância, vibração, física quântica inicialmente, foi dessa forma. Depois, eu conheci os vídeos, né, do Hélio Couto. Eu assisti vídeos dele, fui assistindo Joe Dispenza, Red Braden, Deepak Chopra, li todos os livros do Deepak. Aí comecei a ler os livros do Amit Goswami, fiz os cursos do Amit, que co-criei essa realidade, fiz toda a formação até me formar em multiplicadora do ativismo quântico, assim como também sou multiplicadora do Joe Vitale na formação de lei da atração no Brasil. E assim fiz formação com Tom Campbell, que é o
ex-NASA. Fiz formação com Jean-Pierre Garnier, que é um físico indicado ao Prêmio Nobel por estudos sobre o desdobramento quântico do tempo. Todos nós temos um doble, né? Um duplo. E esse duplo, ele já é aquilo que estamos querendo nos tornar. Então, eu avancei muito os meus estudos quando eu fiz a formação com Jean-Pierre e muitos outros. Então, esses foram cursos. Depois fui treinada em seminários e treinamentos com Deepak Chopra, ao qual tenho a honra de dividir o palco. Já dividi o palco, esse ano eu divido o palco no Brasil de novo com o Deepak. Então, fiz formações, palestrei com Fred Alan Wolfe, o Dr. Quantum, Deepak Chopra, que já dividiu o palco palestrando. Fui treinada, participei de treinamentos internacionais com Joe Dispenza, Bruce Lipton, Grant Braden, então vários desses nomes, né, no mundo. E além, bom, Tony Robbins, eu vou cerca de 3, 4 vezes por ano para os treinamentos de Tony Robbins. Acho que eu já fiz mais ou menos uns 10 treinamentos de Tony Robbins, né? Então, eu fui buscando essa qualificação, esse estudo para validar aquilo que sozinha eu fui decodificando. Então, o que eu fiz? Eu decodifiquei uma série de estudos que estavam espalhados em várias partes do mundo e compilei isso, chamei isso de frequência vibracional, de cocriação da realidade. Então, no começo, eu apliquei os meus estudos de neurociência, de reprogramação mental, de programação neurolinguística, de física quântica, aplicado na cocriação da realidade, com um estudo sobre frequência vibracional. É esse estudo que eu ensino: frequência, cocriação, efeito Zenão, colapso de onda. Eu criei o modelo Ourives Quantum Hertz, que é a reprogramação mental. Isso nunca ouvi ninguém falar, mas eu entendi que você não pode inserir novas informações. Então, desde o Power Mind, todo o meu trabalho foi limpar a mente, limpar a mente, limpar a mente, limpar o lixo. Então, eu chamei isso de desprogramação mental. Eu criei, nunca fiz nenhum treinamento que ensinasse isso ou copiei de ninguém. Foi realmente com base nos meus estudos, na minha segurança daquilo que eu estava aprendendo, mas principalmente do que eu estava fazendo comigo. Você está fazendo o processo de holococriação que você descobre o tesouro que você tem dentro de você. Para que você foi criado? O que você veio fazer aqui? Quem está em dúvida de fazer ou não o holococriação, eu diria o seguinte: você tem 63 dias de uma rota segura de alguém que usou essa bússola deu certo, a pessoa chegou, ela emprestou a bússola para alguém e as outras pessoas estão chegando. Então, esse processo dá certo, ele é testado, ele é aprovado, só que você precisa fazer o que está lá proposto. Esse caminho está testado e aprovado. Se dê o direito de fazer, porque o seu ego não quer que você faça, mas faça, que você vai chegar lá. Existiam 700 mil reais a ser pagos, né? Então, eu, de fato, só me considerei próspera quando arquei com cada uma dessas dívidas e eu pude, pela primeira vez, comprar algo para mim.